informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 30 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Chuva no Pantanal acaba com muitos focos de fogo em fazenda. Lava Jato investiga gerentes do Banco do Brasil. Dourados deve ter melhores condições de plantio da soja após 10 de outubro. Oferta limitada de boiadas mantém o mercado firme. Comissão de Agricultura e a FPA se mobilizam para garantir recursos para a Embrapa. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada em Dourados e região. Dia de poucas nuvens e não chove. O calor chega aos 35 graus hoje. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 148,00 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 150 à vista. Vaca gorda a R$ 138,00 no Friboi a prazo e a R$ 140 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 30,00 e a de soja a R$ 77,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A empresa Salmão Group, que responde por 12% da produção de salmão da Noruega, informou que não usará mais a soja brasileira na ração dos peixes. A empresa afirmou que o objetivo é diminuir o papel dela nas emissões de carbono da atmosfera e que a decisão não tem relação com as queimadas na Amazônia. A pegada de carbono é uma medida internacional que calcula tudo que um produto gera de gases que vão para a atmosfera. No caso de um produto agrícola,
Leva-se em conta o que foi gerado desde o plantio, passando pela colheita até o transporte da matéria-prima para a indústria. A empresa norueguesa disse ainda que comprava 12 mil toneladas de soja do Brasil por ano. Uma série de furtos em propriedades rurais e de gado está assustando os produtores que vivem na região da Ponte do Grego, em Terenos, e o distrito de Cipolândia, em Aquidauana. Um dos casos mais recentes ocorreu no dia 18, quando a vítima saiu da sede da sua propriedade por volta das 7 horas e, ao voltar às 11 da manhã, encontrou a porta da cozinha arrombada e janelas com vidros quebrados. Ele constatou que foram furtadas 2 televisões, câmeras de segurança, 2 aparelhos de antena parabólica, uma espingarda de pressão, além de objetos pessoais e alimentos. O produtor disse que os casos são constantes naquela região. Às vezes não ocorre em um mês, mas no mês seguinte tem 2 casos, geralmente no mesmo dia em que as propriedades são furtadas ou o gado é abatido, quando se retiram os cortes mais nobres e se abandona o que sobrou do animal no pasto. A chuva que caiu no Pantanal de Mato Grosso do Sul na quarta-feira passada acabou com muitos focos de incêndio no Recanto Ecológico Caiamá, no município de Miranda, que trabalha com a pecuária, ecoturismo e pesquisa sobre onças, araras e papagaios, e que desde o dia 11 de setembro era atingido pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, nos pontos em que as equipes de solo conseguem chegar, já não há mais focos de incêndio e na quinta-feira foram feitos voos para verificar se também houve extinção do fogo em locais de difícil acesso. Mesmo durante a chuva de quarta-feira, a aeronave Nimbus dos bombeiros do Distrito Federal combateu alguns focos que ainda persistiam. As péssimas condições dos ônibus de transporte escolar em Bandeirantes, cidade a 70 km de Campo Grande, têm sido alvo recorrente de denúncias e comprometido a segurança dos alunos e adolescentes da zona rural do município. No caso mais recente, os alunos ficaram no meio do caminho até a escola, depois que a barra de direção de um coletivo quebrou em uma estrada de cascalho. O veículo também estava com bancos danificados, pneus carecas e até a porta presa por borracha. O Conselho Tutelar de Bandeirantes e um promotor de justiça notificaram o motorista do ônibus, mas situações semelhantes têm se tornado recorrentes naquela região. Das cerca de 20 linhas de transporte escolar de Bandeirantes, 14 estão terceirizadas e com ônibus em condições impróprias para o transporte, o que resulta em inúmeras denúncias de pais de alunos. 2 micro-ônibus da Prefeitura de Bandeirantes também estão quebrados, um com a junta do cabeçote queimado e outro com problemas de câmbio. O Ministério Público Estadual está apurando as irregularidades. A Polícia Federal cumpriu na sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços de gerentes de Banco do Brasil suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro posteriormente utilizado para o pagamento de propina por empreiteiras que praticaram corrupção contra a Petrobras, informou o Ministério Público Federal. Procuradores e agentes da Polícia Federal investigam a suposta atuação de agentes do banco para facilitar a lavagem de mais de 200 milhões de reais entre 2011 e 2014, informou o MPF, acrescentando que as evidências apontam que os gerentes atuaram em troca de favores para encerrar indevidamente registro do sistema de detecção de lavagem de dinheiro do banco, o que impediu e dificultou comunicação de operações suspeitas ao COAF. Apesar de alguns produtores já terem iniciado o plantio da soja em Dourados, a recomendação é que os produtores esperem melhores condições de umidade do solo antes de semear a safra 2019-2020. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio da Malha, o melhor período para o plantio na região deve ser após o dia 10 de outubro. E o produtor precisa olhar bem as previsões climáticas, manejar bem o seu solo e analisar caso a caso para realizar um bom plantio.
Apesar desse atraso no início da safra, a expectativa em Dourados é ampliar a área cultivada em 6%. Outra incógnita no momento é a relação de venda da soja. O Damalha destacou que as ofertas até existem, mas os preços ainda não são convidativos, propiciando apenas as trocas com insumos para o travamento de custos. A preocupação com o atraso do plantio da soja se estende também para a safrinha de milho em 2020, uma vez que o plantio tardio da soja empurra o cereal para uma janela mais curta, propensa à ação de falta de chuva, veranico, falta de água e geadas. A oferta limitada de boiadas mantém o mercado firme do gado gordo, segundo a Scott Consultoria. A última desvalorização registrada foi no dia 12 de setembro, no norte de Tocantins. De lá para cá, os preços das 32 regiões pesquisadas pela Scott ficaram de estáveis com tendência alta. No fechamento de sexta-feira, os preços subiram em 7 praças. Destaque para o Rio Grande do Sul, cuja cotação do boi gordo teve alta de 1% na comparação dia a dia. Mesmo com o aumento gradativo da oferta de bois confinados, a disponibilidade segue abaixo da procura. Desde o início do mês, a cotação do boi gordo subiu em 90% das praças pesquisadas pela Scott, considerando o preço à vista. Com a proximidade da virada do mês, a expectativa é de que o mercado do boi siga aquecido, com os frigoríficos recompondo os estoques a fim de atender a demanda do início do mês. A agropecuária há muitos anos desempenha papel de grande relevância para o crescimento econômico brasileiro, possibilitando ao país ser um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. A pesquisa tecnológica tem papel fundamental nesse modelo. A afirmação é do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, o deputado gaúcho Alceu Moreira, que junto com vários outros parlamentares defendeu a recomposição do orçamento da Embrapa. Para o Alceu Moreira, a recomposição orçamentária da Embrapa representa o reconhecimento do parlamento de que a pesquisa é o pé no processo do desenvolvimento. Na opinião do deputado gaúcho, trabalhar a pesquisa como tema secundário é desconsiderar a ciência como propulsora da economia do Brasil. Quem é capaz de promover o desenvolvimento a partir do conhecimento é a Embrapa, afirmou o deputado. O vereador Cida Zanata agradeceu ao governador Reinaldo Zambuja e ao secretário de Infraestrutura do Estado, Murilo Zauit, por atender a sua reivindicação, dando início à operação de tapa-buraco na MS 276 entre o distrito de Vila São Pedro e a ponte do Rio Dourado. Pro trabalho na fazenda e aventuras na terra e no asfalto, escolha a picape Raça Forte. Tem 7 airbags, sistema anticapotamento, exclusiva garantia de 5 anos e muito mais. Compare, comprove e aproveite as últimas unidades com desconto de R$30 mil. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona de 176.490 por 145.490 à vista na venda direta. Escolha a sua na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão de Agriculturas e FPA se mobilizam para garantir recursos para a Embrapa. Parlamentares da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar da Agricultura vão procurar integrantes da Comissão Mista de Orçamento para discutir o orçamento da Embrapa para o ano que vem. O coordenador da frente, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, presidiu uma audiência pública na Comissão de Agricultura sobre o assunto. Para 2020, a Embrapa precisa de 3,7 bilhões de reais para desenvolver suas pesquisas e se manter. Os recursos sempre vieram do Tesouro Nacional, mas agora é diferente. Cerca de 2 bilhões devem vir dali. O restante está previsto na chamada Fonte 944, que pode ser contingenciado
e depende da aprovação de projetos de abertura de crédito suplementar pelo Congresso Nacional ao longo do ano que vem. De garantidos, portanto, apenas os 2 bilhões, que não dependem do Legislativo. Na opinião do deputado Alceu Moreira, a Embrapa precisa começar a colocar preço no discurso. Se tu faz um discurso ótimo para a Embrapa, mas toma da Embrapa 45% do teu, tu não tem esse discurso, não é verdadeiro. Tá? Então, quando se dá voz política para a Embrapa, se está colocando preço no discurso. E o governo vai ter que dizer com clareza qual é o discurso que ele tem com relação à Embrapa e quanto vale isso. O representante do Ministério da Agricultura no debate, Pedro Neto, que é secretário adjunto da Secretaria de Inovação, reconheceu que, no cenário de restrição orçamentária, o avanço das políticas públicas perde performance e cabe aos gestores públicos encontrarem caminhos criativos para compensar as perdas. Mas o presidente da Embrapa, Celso Moretti, está otimista. Ele acredita que os recursos adicionais serão acrescentados pelo Legislativo. Moretti demonstrou a importância das pesquisas realizadas pela empresa. Para você ter uma ideia, nós aumentamos em 510% a produção num período aí de 4 décadas e meia, né? E só aumentamos em 2 vezes a área, quer dizer, o nome disso é tecnologia. O setor florestal aumentou a produtividade em 140%, né? Nós aumentamos a produtividade da cafeicultura em 4 vezes. E a produção de carne de frango, né? E hoje a gente saiu, né, de 200 mil toneladas por ano para 12 milhões de toneladas por ano, também nesse período de 4 décadas e meia, quer dizer, aumentamos 60 vezes a produção de carne de frango. E tudo isso porque o Brasil, mais uma vez, decidiu investir de forma consistente em pesquisa, desenvolvimento e inovação agropecuária. Celso Moretti explicou que na década de 70 o Brasil vivia situação de insegurança alimentar e era importador de alimentos. Havia crise de abastecimento e as políticas públicas eram insuficientes para o desenvolvimento agrícola. Com a Embrapa, o Brasil criou um modelo competitivo de agricultura tropical sem paralelo no mundo. A Embrapa tem 8.500 empregados, 2.200 pesquisadores, 43 unidades de pesquisa e mantém 78 programas de melhoramento genético e cooperação técnica com Estados Unidos e Europa e de cooperação técnica com países da América Latina e da África. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semeim-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semeim-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E desta forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.